Fala galera, eu sou Rafael Carvalho. Eu sou o Nilson Flatieri. Sejam bem-vindos ao HeroCast, podcast que joga real no mundo dos negócios e no empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com José Afonso Samurai, cofundador da agência Survey Brasil, a principal agência de lançamentos digitais em 2022, segundo a Clint. O cara é fera, o cara é samurai, é top, alto nível, vai compartilhar muito com a gente aqui hoje. Certo, Nilson? Certo. Zé, uma honra ter você hoje aqui com a gente. Caraca, você é um cara que dá pra falar, que a gente pode falar de experts e lançamentos em altíssimo nível, reais, faturamento real, né? A gente pode falar de afiliados. Muito. De agência. De altíssimo nível também. E lançadores e agências também, porque você já trabalhou e trabalha com os três. Exato. E aí, assim, cara, como que você chegou nesse game aí? Como é que você construiu a tua carreira no digital, né? No marketing e no digital? Você pode falar um pouco dessa... Depois a gente vai falar sobre essa piadinha. Essa piadinha aí. Como é que foi essa história? Cara, na verdade, assim, eu trabalho meio que com mídias em geral, assim. Com marketing desde 2010, na verdade, né? Caramba! Então, assim, eu sou formado, na verdade, em TI, em Programação e Desenvolvimento de Sistema para Web, né? Eu tenho um curso técnico lá. Só que eu nunca fui muito bom em programar, na verdade. Eu era bom em BD, em banco de dados. Gerência de projetos, sempre a galera me chamava. E, cara, eu meio que descobri um talento ali fazendo site, as paradas, entendeu? E aí, por essa parada de fazer site, tem muita a parada do front-end, né? Uhum. Né? Hoje em dia a galera chama de UX, não sei o quê, E aí eu comecei a trabalhar com isso, com arte, com as paradas. Então eu comecei a puxar uma parada desde sempre, né? E aí tanto o meu pai, quanto o meu padrasto, quanto o meu irmão também, todos trabalhavam com venda, comercial. Então meio que juntou essas paradas e meio que eu virei esse marqueteiro, né? Uhum. E na verdade, assim, no marketing digital em si, eu comecei a ver alguma coisinha em 2013, por conta do Flávio Augusto lá, né? Geração de valores, geração de valor, na verdade. Tinha o Arata também, tinha um canal. Arata Academy, né? Exatamente. Das antigas, hein? Dinossauro também. Exatamente. É a primeira geração. Em 1912. Exatamente. E aí, cara, assim, eu tinha... pra você ter uma ideia, em 2008, eu já trabalhava meio com SEO sem saber que era SEO, né? De otimizar os motores de buscas do Google. Na época que dava pra fazer um monte de rataria. Cara, eu né? trouxe um investidor da Dinamarca. Meu irmão na época mexia com semente de batatas, por conta que eu tinha ranqueado uns negócios lá da empresa do meu irmão pra cá. E os caras foram lá no interior lá. Depois eu conto uma hora essa história. E então meio que tinha essa parada já, que eu era da área de tecnologia, vim de uma família meio que de vendedores e comecei a mexer com essa área de marketing. E aí, como eu falei pra vocês, 2013, 2014, começou aqueles negócios. Como ganhar dinheiro na internet, trabalhar de casa pela internet, E aí, meio que eu fui descobrindo algumas coisinhas. E tinha um amigo meu que estudou comigo, né? O Alan. Então, o Alan, se estiver assistindo aí, um beijo, Alan. Cara, ele começou a trabalhar em casa com os negócios. E tipo, falei, caramba, velho, o Alan tá vendendo droga, não é possível. O que esse rapaz tá fazendo? Fica o dia inteiro em casa. E na época eu tinha uma gráfica rápida e tudo mais com a minha esposa. E eu tava, cara, meio bambeando das pernas. E aí, eu precisei fechar essa gráfica rápida. E eu fui meio que trabalhar na loja de um amigo meu de celular, o Tom. Beijo pro Tom também. Que eu acabei começando a arrumar computador, celular, E aí, um belo dia, o Tom me falou assim, cara, você já viu falar da nossa concorrente vermelhinha lá? Né? Você já viu falar de Érico Rocha, Hotmart, não sei o quê? Eu falei, cara, não, acho que não, por quê? Aí ele me mostrou um negócio, cara, ó, isso aqui que é a Hotmart, não sei o quê. Isso aqui que é o Érico Rocha, Eu falei, putz, velho, tem isso que o Alan tá fazendo.
Aí eu fui lá na casa do Alan. Entendeu o game. Mas o Alan sempre foi um cara muito assim... Colou no cara. Não, porque ele sempre foi um cara muito fechado, low profile. E aí eu perguntei pra ele, falei, tipo isso. Depois eu vim descobrir que ele era um afiliado à autoridade. Tem milhões de blogs parados. E ele trabalha com SEO, né? E aí, eu peguei e aí falei, puta, é isso? Eu falei, cara, é quase isso, é mais ou menos isso. Tá vindo os cursos. Eu falei, caramba, velho. E eu comecei a correr atrás, estudar essa parada em 2015, né? E aí o que aconteceu? Final de 2015, começo de 2016, esse meu amigo, o Tom, meio que comprou o Fórmula de lançamento, que era um sonho dele lá em 2015, 2016, e falou assim, Zé, eu comprei o Fórmula de lançamento, você não quer vir fazer comigo? E aí eu fui fazer o Fórmula de lançamento com ele, né? Devia estar bem no início ainda do Fórmula. Bem no início, né? Ele comprou, na verdade, no final, acho que 2015, e a gente fez o primeiro lançamento no comecinho de 2016. Né? Então foi meio que por acaso essa parada, né? Só que nesse meio tempo, lembra que eu falei pra vocês, eu comecei a trabalhar com marketing, eu tinha uma gráfica rápida, então eu já era meio design, eu editava vídeo, eu já fazia umas paradas todas. E aí, nesse meio tempo, eu arrumei um emprego numa TV a cabo, lá da minha cidade, que eu já tinha trabalhado, tinha sido meu primeiro emprego, eu tinha saído para empreender para gráfica. E aí depois, meio que junto com o primeiro lançamento e tudo mais, eu fui trabalhar nessa empresa. Aí quando eu cheguei na empresa, a empresa meio que não tinha um marketing e tal, só como eu já tinha trabalhado lá, eu conheci o dono, eu fui conversar com ele. E na época eu tinha feito até um serviço de gráfica pra ele, algumas coisas já de site, uns negócios. E como eu tava meio que picado pela abelhinha do marketing digital, né? Porque marketing digital, você começa a estudar, é complicado, né? O cara que é mordido não sai mais. Cara, eu tava tava nóia com aquilo, sabe? E junto com meu ex-chefe, tava o filho dele também, que é o Henrique, né, que foi meu sócio durante muito tempo. E aí a gente é a mesma idade, ele tinha entrado na empresa fazia uns 2, 3 meses e meio que a gente entrou junto. E eu trouxe essas ideias que eu tava estudando de marketing digital para aplicar no negócio da TV a cabo. Caraca, um negócio totalmente diferente do que o... Aí você aplicou pra você ter uma ideia, de fórmula, de tal, tudo de tal, pra vender TV a cabo. Exato, tanto deu que certo? Deu. Inclusive tem um lançamento que eu fiz que eu mostro, eu fiz um lançamento offline. Massa. Como assim um lançamento offline? Né? Na época era, você faz lista, manda pra lista lá, convidando pro evento e não sei o que, e faz o lançamento. O que o e-mail é? E-mail é correio eletrônico traduzindo. Então é correio. A gente ia lançar fibra num bairro, eu peguei o nome das ruas de todos os bairros, coloquei aviso aos moradores da rua tal. E mandei para todo mundo, a equipe distribuiu para todo mundo, convidando para o evento, que ia ser pro Dia das Crianças. Naquele bairro, a gente pegou com a prefeitura... A live. Exatamente. Live real. O evento pro Dia das Crianças, meio que a gente fez um lançamento. Enquanto tava ali, as crianças brincando nos negócios, os vendedores andavam na rua. Então, tipo, eu fiz um dos meus, acho que meu segundo ou terceiro lançamento foi um lançamento offline. Eu fiz o mesmo lançamento, só que na vida real. E foi aí que eu disruptei a parada que você brincou comigo no começo, que tipo, marketing digital não existe. Entendeu? Porque marketing digital é só o canal. Porque amanhã ou depois vai chegar, vamos supor, o metaverso e a gente vai falar do marketing verso. Marketing verso. Essa é boa. E aí o que vai acontecer no marketing verso? Marketing é marketing. O canal é o metaverso. Vão ter os gurus do marketing verso. Exatamente. Então, se você entende vendendo de marketing... pra você. Isso aqui é a mesma coisa no final das contas. Exato. Então, o que muda é a mesma coisa, canal de venda e tudo mais. E aí, inclusive, essa mentalidade minha que fez eu virar um dos maiores lançadores do país e trabalhar com grandes empresas e também grandes experts do país, né? Então, porque justamente dessa parada que eu tive lá na base. Então, meio que eu comecei assim. E aí, o que aconteceu? Este cara, né, que era meu chefe e tudo mais, o filho dele, não sei o quê. O que aconteceu depois, né?
Durante esses 2 para 3 anos que eu e o Henrique ficamos lá... Bombaram a TV a cabo. Bombamos a TV a cabo. Inclusive, a TV a cabo foi vendida por um grupo do exterior. Não, regaçamos de vender o negócio. Top. E aí, nessa parada, surgiu uma oportunidade pra gente pra vender um aplicativo que era o Sony Crackle, que era tipo o Netflix da Sony. Primeiro streaming. Lá de 1912 também. Boninha, E aí a gente já fazia tudo isso. E aí eu cheguei pro Henrique e falei, Henrique, cara, como é que a gente vai fazer isso? Falei, cara, não faz sentido a gente vender isso porta a porta ou, sei lá, igual a gente vende TV a cabo. Tem que vender isso online, entrega online. E aí dessa ideia, dessa parada toda, meio que surgiu o que é a Survey hoje. Uhum. Porque daí que aconteceu? O pai do Henrique nessa venda acabou investindo na gente. Inclusive é um grande mentor meu, cara, Alberto Onhoff. Cara monstro demais. Mentor como empresário, como pessoa, sabe? Eu brinco que ele é meu pai rico, né? Sabe aquele livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre? Ele foi meu pai rico. Boa. Até falo pro pessoal da serviço. Meu pai rico falava XYZ. Então, aí o que aconteceu? Ele acabou investindo na gente e a gente começou a bombar. E já começamos com um puta cliente, porque da gente spin-offou o pedaço da TV que tinha essa parada, essa licença para vender o Sony Crackle, montamos a Survey e, cara, e foi aí que eu conheci o Diego. Aí você conheceu na Edu e tal, e começou a lançar lá. Eu liguei lá pros caras e... O Zé, e aí assim, aí beleza, aí vocês começaram a vender o Crackle lá e tal, e vocês chegaram em algum momento nos grandes experts. Uhum. E aí, falando de grandes experts aí, galera, assim, o Zé já lançou, não sei se você pode citar alguns nomes ou não, fica à vontade, mas tem uma galera parruda assim, 9 dígitos pra cima ali, que você já... A gente pode falar a própria Sony, a ESPN, o Paulo Vieira, que é coach, o Carlos Wizard, a Slack Coaching, a Luzia Costa, que é dona daquela rede de franquia Sobrancelhas, o AGF, Ações Garantem o Futuro, da Luiz Barce, do Felipe, do Luiz Barce, né? Então, assim, é uma galera, o André Menezes, cara, bastante gente legal aí, já passou aí no mercado. Zé, e assim, ó, vamos lá, como que você fez pra conseguir trazer... Uma parte da galera que tá assistindo esse podcast são caras que querem também saber como lançar. Uma parte quer se tornar grandes experts, a outra quer lançar grandes experts. Como que você, antes da gente falar como se tornar um grande expert, como que você fez para lançar esses caras e quais as dicas que você daria para um lançador, um coprodutor hoje conseguir trazer e lançar um cara desse calibre aí que você tem no teu portfólio? Cara, a primeira coisa é profissionalismo, né? Grandes empresas, gente, não faz sentido, por exemplo, o cara me dar 30%, 40% do GMV dele para um indivíduo. Que é o que existe. Explica isso melhor, porque hoje é comum no mercado de coprodutor, que talvez seja a fatia base da pirâmide. Isso. A fatia base da pirâmide. Você não acredita que o coprodutor tenha que morder uma fatia tão grande assim de um expert? Você não acha que é por aí? Até pode, mas qual que é o problema? Eles se iludem. Criaram uma parada no mercado que o cara acha que ele é coprodutor, ele acha que ele é sócio do expert. Isso não existe, na verdade, né? Então, assim... Você acha que o expert tem que ser um cliente e o coprodutor um fornecedor de um serviço, é isso? Se por um acaso rolar, como já rolou sociedades com alguns clientes meus, cara, sociedade você tá no contrato social e ponto. Senão você não é sócio. Né? Ou se você quiser trabalhar só com a coprodução, faça no mínimo um contrato de SCP, Sociedade de Coparticipação. Então, assim, só pra igualar a galera, tanto quem tá na base quanto quem não tá. O que é normal no mercado digital? A galera pegar a fatia do faturamento bruto do expert e ter a sua remuneração daí.
beleza, isso faz sentido até para uma galera que tá começando. Para uma galera grande, né, e para grandes empresas e tudo mais, pode até fazer sentido isso, só que só isso não faz sentido, né? E também altas porcentagens, como 40%, 50%, Aí é nada 60%, 70%, isso não rola. Ou até rola, mas assim, você começa a ficar caro. Você não consegue dar cadência, você não consegue tipo, ficar um ano e meio. Não vai ser uma relação saudável no médio prazo. Todos os clientes nossos, na média, a gente fica 1 ano a 1 ano e meio com um cara, né? Não tem assim contrato de um lançamento nosso, que é muito diferente o que tem já no mercado de marketing digital tradicional, se a gente pode falar assim. Que o cara às vezes faz um lançamento. Não existe essa parada de você fazer para experimentar e tudo mais. Então, primeira coisa é esse profissionalismo. Como você vai montar essa parada, né? Como que você vai chegar nisso? Cara, sim, você tem que ter uma remuneração fixa, porque vai te ajudar você manter a tua equipe, porque sozinho você não faz lançamento. Você pode ter um variável, e eu aconselho que você tenha um variável, mas você não deve perder, por exemplo, contratos de grandes empresas só fixo. Eu tenho uns grandes experts né? Eu não vou falar aqui para não abrir números, mas eu tinha um contrato só fixo, que eu recebia 60 mil reais fixo por mês, e aí eu tinha uma pequena variável, meio que como se fosse uma bonificação, em dinheiro novo, num fechamento semestral ou anual dele. E super fazia sentido. Porque hoje, principalmente para quem é coprodutor... Porque era um lance de longo prazo também, você tava ali... um contrato e tal. Então, e hoje em dia, a maioria dos coprodutores, talvez, assim, não tenha um ganho nem de 50 mil reais fixo por mês. Né? E o Nil sabe, né, que já foi em alguns eventos comigo, eu tô rodando o país inteiro aí, fazendo palestra, imersões com o pessoal. E a maioria dos coprodutores, cara, fatura 10, 20, 30 mil no máximo por mês, sabe? Então, você chegar com um contrato só fixo e trabalhar numa porcentagem, um bônus de dinheiro novo, mas ter esse fixo gordo para ter uma operação para atender uma empresa é super válido. Então, meio que é um mix do que a agência tradicional de marketing tradicional faz com o mix do que a agência tradicional de marketing digital faz. Certo. Então, o nosso modelo que não foi é nem um extremo nem outro. Você acha o que você acredita deve haver um equilíbrio ali entre variável e fixo. Perfeito, exatamente. E aí esse equilíbrio ele vai variar em função de várias coisas, o tamanho do expert, a experiência do lançador também e tal. Então, e isso te força um profissionalismo, porque quando eu cobro um fixo, eu tenho uma prestação de conta muito maior com o cliente. E quando eu tenho um variável, do lado contrário, eu tenho também essa parada do expert, porque ele vai querer justamente ter resultados melhores e pra gente também vai ser bom. Né? Então a gente mantém o equilíbrio. Eu falo que se fosse só fixo, eu talvez ficaria folgado. E se fosse só variável, o cliente talvez ficaria folgado. Não, claro, ou ele vai caro e folgado. Se der errado, ele não gastou nada, né? Por isso que os contratos são de curto prazo. É difícil você achar esses caras, entendeu? E aí, quando a gente chega nesse equilíbrio, é muito bom. Mas, por exemplo, você tem que ter muito uma parada, conhecimento de gestão mesmo, sabe? Então, você tem que saber o que é uma margem de contribuição, saber qual o markup que você quer ter num projeto, fechar um BP de 6 meses, por exemplo, que a gente chama de um ciclo, como eu já falei para vocês. Então, esse tipo de coisa acaba trazendo... Traz segurança, consistência pro negócio. Mas isso, Samurai, isso a gente em relação, tipo, pra galera que tá buscando se profissionalizar e jogar um jogo no outro patamar, né? Porque eu vejo muito que esse jogo e aí ver se faz sentido, mas é uma visão que eu acabo tendo ali de estar todo dia conversando com vários clientes em mentoria e tal, que na liga da base da pirâmide acaba sendo o quase que aquela ditada que tinha da escola, tipo, a professora finge que ensina, o aluno finge que aprende, que assim, o expert não é tão bom
e não tem grana para pagar nada. E por causa disso ele quer dar um percentual grande. O coprodutor também não é tão bom assim, não vai fazer uma boa negociação e não vai ter uma condição de selecionar um bom expert. E aí você cria essa... Então, mas não se sustenta isso, sabe, Rafa? Não vai parar de pé, né? Isso não se sustenta. E o problema que está acontecendo é isso. Porque, por exemplo, eu já enfrentei recentemente, falando com grandes experts e grandes empresas, até quase que um hate dessa galera de marketing digital. Por conta dessa bobeira que os caras estão fazendo. Exato. Então não é bom pra ninguém isso. Então seja profissional, pô, e põe preço no teu serviço, cara. Não faz sentido o que a galera faz. E outra, se você for fechar a conta, né? Vamos lá. Sei lá. O expert sempre vai ganhar um pouquinho mais. Desculpa, o lançador. Então o lançador vai falar assim, eu quero 10 ou 20% de participação. É um exemplo, tá, gente, que eu tô dando. O copy vai falar, eu quero mais 10. O tráfego vai falar, eu quero mais 10. Já era. Aí o cara vai pagar tipo 15% de imposto. Vai pagar mais 10% de plataforma em algumas plataformas. E aí, o que tá sobrando? Daqui a pouco aí o cara tem que investir em tráfego, tem que... Não, mais investimento em tráfego. Não para de pé. Não fecha a conta. Então, é que eu sou meio polêmico, às vezes, mas eu falo, cara, manda para de ser polêmica é bom. gente, pelo amor de Deus. Isso não existe, cara, isso não existe. E outra coisa, tá? O que acontece também? É uma outra parada que tem a ver com o que você falou, Rafa. A galera do marketing digital acha que tá numa matrix paralela. Eles acharam que eles criaram um negócio surreal. Copy, sabe o que é o copy? É o redator publicitário. Redação publicitária. Sabe o que é o lançador? É o gerente de marketing. Ou você acha que, por exemplo, a Coca-Cola não tem um lançador? Quem que lança os produtos novos da Coca-Cola? As campanhas da Coca-Cola que vem regaçando. Quem que é o estrategista? Pô, é o gerente de marketing, cara. Para de ser inocente, meu. Sabe? Então já o copy. Cara... nada mais é do que o redator publicitário. Então a galera acha que criou um mercado, o que tá fazendo uma parada, e inclusive eu tô rodando o país para quebrar isso. Por que acontece? Acontece dois movimentos. Acontece o movimento das empresas e do expert grande, tipo assim, cara, agora esse negócio é um bicho de 7 cabeças. Tem novas profissões surgindo, que eu não sei. Temos que entender o que tá acontecendo, não sei o quê. E do outro lado, acontece o infoprodutor iludido, que ele olha aqueles número de palco e acha que, nossa... E não é isso, cara. Tanto é que essa curva já aconteceu, né? Com a popularização do gestor de tráfego. Então hoje é mais fácil você contratar um gestor de tráfego CLT, tudo mais, uma parada. Mas os caras achavam que era engenheiro da NASA. Esse movimento tá acontecendo meio que com os lançadores, e aí por isso que eu também tô rodando com o meu evento Backstage Lançadores e com a formação de lançadores, porque eu tô formando profissionais, igual se forma coach, igual se forma terapeuta, igual se forma o próprio gerente, o gestor de tráfego hoje em dia. Então eu tô puxando isso de uma forma profissional. Massa. Entendeu? Então o que você acredita... o ponto de partida não existe. Não, assim, o ponto de partida para trazer gente e para fazer gente top e para fazer esses caras top faturar em alto nível é você buscar o profissionalismo em vários aspectos, né? Você olha muito para modelo de negócio, mas você acha que é por aí. A veia é por aí. Ô Zé, falando desse jogo de alto nível, eu sei que você já girou projetos assim, em vários níveis, né? E aí eu assisti a tua palestra e uma parte do treinamento, que é excelente, inclusive, já tá passando na sua cidade aí, né? É verdade. E você fala muito assim, cara, características de um lançamento de 7 dígitos. O cara faz pá. Perfeito. Características de um lançamento de 8 dígitos. Tá. 9 dígitos até, que você já fez um lançamento de 9 dígitos. Fala um pouco. 9 dígitos não, né? Somados os nossos projetos, a gente já fez mais de 9 dígitos. Então... beleza, vamos chegar lá então. Cara, falando de... Vamos baby steps. 7 dígitos. Pro cara movimentar 7 dígitos, o que ele tem que... 7 dígitos são mais de 1 milhão. Exato. Né? Exato. O que o cara tem que fazer para faturar mais de 1 milhão com infoproduto?
Show. O que são as coisas Dicas básicas? práticas. Será que antes dessa, deixa eu só perguntar. Bora. Vai, Rafa. Que eu acho que conecta com essa base aí, a gente só te cortar, Nilson. Que eu queria ainda pegar uma visão tua sobre a mentalidade desse expert. Se você, nessas respostas, você puder agregar, porque assim, acho que é legal a gente pegar essa tua visão do que tem que ser feito, que é o que o Nilson está colocando, o que se faz diferente. Mas a gente também tem muita gente ouvindo o nosso podcast que são experts e que estão em diferentes momentos da jornada deles e que muitas das vezes estão almejando fazer um lançamento de 6, 7, 8 dígitos. E aí você puder agregar nesse papo a tua visão sobre, nesse teu relacionamento, se muda alguma coisa na cabeça do expert, no comportamento, a mentalidade. Boa. O que um expert de 5 dígitos tá fazendo e tem que olhar para um expert de 8 dígitos. Qual é a diferença entre esses dois seres, digamos assim? Produção, depois que conseguir me arrumar uma água, eu fico contente. E aqui tá osso aqui. Nem o inalador tá dando certo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, todo mundo só fala de 2 competências, na verdade. A galera fala ou que você tem que ter dinheiro, ou que você tem que saber pra caramba. E que se eu unir a tua competência, né, e o teu conhecimento, que deve ser mega blaster, e mais ter uma grana, rola muito. Só que a verdade é a seguinte, existe uma terceira variável que pouca gente fala, que é a variável do tempo. Então, a diferença, na verdade, dessas paradas tá no tempo. Então não adianta eu ter uma puta competência técnica e eu ter, tipo, uma puta grana se eu não tenho paciência e tempo de maturação. É o que eu sempre falo, né? Obrigado, Nilson. Não dá pra você ter um filho em um mês, mesmo que você fique com 9 mulheres. Mesmo que se você ficar com 9 mulheres, engravidar as 9 mulheres, os filhos só vão nascer em 9 meses. Então, boa parte do que a galera não tem é paciência. E quase nenhum expert, principalmente os gurus de palco, não falam da variável do tempo. Cara, e então, essa história então, de tipo, a galera que entra pro digital, fica milionária do dia pra noite? Não, existe... Cara, tudo na vida tem exceções. Regra e exceção. Na tua visão, eu não posso o que eu não posso fazer é transformar a exceção em regra. E o que eu tenho que fazer é que a galera que entra e que a gente começa a fazer é que inevitavelmente pelo tempo, pela consistência de trabalho e sim pelo investimento, ela vai chegar nos 7 dígitos, 8 dígitos e quiçá 9 dígitos. É simples assim, isso tanto para o expert quanto para o coprodutor. E aí alguns steps aí falando, por exemplo, do próprio expert. Primeira coisa, gente, vamos lá. Vocês também não estão numa matrix paralela. O que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que vocês têm uma escola, um instituto, né? Então vamos supor que o Nilson, ele vira expert, ele começa a vender os cursos de triatlo dele, né? E o Nilson, ele vai ter a escola de teatro do Nilson. Quando ele traz essa mentalidade, ele já começa a trazer a mentalidade da escola e da empresa. O que acontece? Que se vendeu muito e criou uma mentalidade do trabalhar na praia e do trabalhar pouco e ganhar muito. E esse é o grande diferencial. A tua visão, essa que mentalidade... na regra, isso não existe. Sim, existem as exceções. Mas se você quer... Por exemplo, eu tenho a empresa já faz 6 anos. Quantas agências conhecem de 6 anos de infoproduto? Ou quantos lançadores com consistências? Poucas, né? Eu vou falar um número. Por exemplo, a gente tava com um grande expert, por exemplo, o Paulo Vieira. A gente trabalhou 1 ano e meio com ele. Nós somos a agência que mais ficou tempo com ele, por exemplo. Por quê?
por conta dessa parada, da consistência, do longo prazo. Por exemplo, não existe um lançamento na Serve, a gente fala de um ciclo. No mínimo, a gente vai fazer 3 movimentos de lançamento, porque eu sei que na média, os caras compram a cada 3 lançamentos. Então, eu nunca vou olhar o faturamento de um lançamento, e sim eu vou analisar, claro, fazendo um debriefing de cada lançamento, mas com um olhar de lucro e tudo mais de um ciclo. Porque ali eu sei e manipulei a audiência com técnicas e estratégias para eu conseguir fazer isso. Porque o que acontece muito? Acontece muita sorte no mercado também. Uhum. Existe o expert coitadinho que começa lá só no... O expert não, desculpa, o coprodutor coitadinho, só com variável, e ele, cara, veste a camisa do expert, faz os bagulho, e não sei o que, o cara trabalha pra cacete, ele faz 1, 2, 3, 4 lançamentos, porque demora um tempo, lembra da variável do tempo? Demora um tempo. Inclusive um cara do zero é no mínimo 1 ano pra começar. Engrenar. Vamos lá, regra, não exceção, falando de novo. E aí o que acontece? Chega uma hora, porque... Os experts também ficam vendo promessa de todo lado. Tá todo mundo falando que tem minhoca na cabeça, se compara e ferrou tudo. 6 em 7, 1 semana, 2 dias, do dia pra noite. Sempre tem uma nova, Eu canto uma a cera, nova fórmula. né? E aí o que acontece? Esse coitadinho que fez tudo isso, chega uma hora, chega um cara mais bonito, ou um cara com uma lábia melhor, ou até com um dinheirinho, e fala, cara... Esse cara não tá de nada, fez isso não deu certo, vou lançar o cara. E aí o cara lança, e com certeza absoluta, ele tem um puta resultado. O que ele faz? Ele trabalha no que a gente chama de só da recolha, ele trabalha num remarketing, vê que o cara tem uma base e leva todo o mérito. E aí como que o coprodutor sai? O coprodutor, ele sai como o cara ruim, que não fez um bom trabalho. Só que, na verdade, quem fez toda a base foi o cara. Semeou tudo, né? E este cara, que é o... Porque tem uns malandrão aí no mercado que fica olhando isso, espera o momento certo e... Olha aí. E aí, o que acontece? Aí esses caras entram e entram como super-heróis. E aí parece que o sucesso foi do dia pra noite. Né? Mas não foi isso. Então tem muito aí. Inclusive você aí de casa está se identificando com isso, em alguma rede social, aí você deixa seus comentários se você já aconteceu isso com você, que eu tenho certeza que aconteceu isso com você, né? Inclusive, aproveitando, vocês podem seguir aí o meu Instagram, né? Como um bom marqueteiro, José Afonso Samurai. Qual é o Instagram de vocês, meninos? @eu.rafaelcarvalho. Siga aí a galera. Muito bom o Instagram do Rafa. Topíssimo. E o pessoal vai deixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, Instagram meu, do Samurai, do Nilson, da Hero, pra vocês seguirem. E o seu, Nilson? Qual que é o seu? Nilson Filatieri, é recém-aberto, inclusive está fresco. Você que quiser. O que você coloca lá? Você coloca triatlon ou você coloca Coloca a minha vida, cara. Só polêmicas. Minha, da minha família, meus filhos, meu filho, tudo foto aberto. Foto de bebê, pra engajar muito, tem bastante. Foto do meu bebê, meu filho lindo. Foto o Instagram do Nilson é foto de cachorro, de bebê. Cachorro, bebê, bike. Galera, inclusive se você também não é inscrito no nosso canal do YouTube aqui da Hero, se inscreve aí, porque, cara, o podcast dos caras é fera pra caramba, tá? Boa. E aproveita e compartilha também. Copia o URL aqui em cima e manda para os seus... Vocês estão vendo que a gente só traz gente top aqui. Boa. Ô Zé, dá pro cara faturar, então, mais de 9 dígitos com infoproduto? Dá sim. Como? Eu conheço. Me fala, qual a receita? Isso. Você conhece? Eu acho que aí a gente pode tentar conectar com aquilo que você tinha falado. Você quer que eu fale do 8? Eu quero a receita do bolo. Você quer que eu fale do 8 Talvez primeiro? assim, pegar do 6 pro 7, o que muda do cara? Se muda, né? Porque se muda do 6 pro 7, o que muda do 7 pro 8? Claro. Hackzinhos, boa. Então vamos lá. Hackzinhos dos 7 milhões, 7 dígitos. Hackzinho dos 8 dígitos. Hackzinhos dos 9 dígitos. Tá bom. Se é que existe hackzinho com 9 dígitos, imagina que seja uma corporation pra fazer um troço desse, né? Hackzão, né? Hackzão. Um hackzão aí. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos lá, mais de 1 milhão. Quero faturar mais de 1 milhão com infoproduto. Tá, o Baby cara steps. já tá na casa do 6 indo pro 7. Então, assim, a parada tá nos detalhes. Distribuição de conteúdo paga. Porque, assim, independente do dígito 6, 7, 8, o grande segredo é o público. Certo. Então, quanto maior famosa o público, renovação de audiência, aquelas coisas todas lá.
Então, não é só renovação de audiência. Não é só isso. Não, renovação de audiência acontece na última etapa, né? Na última etapa do ciclo. Mas sim, o segredo é ter públicos e criar público. Então, vários. Num projeto que eu tô começando, eu tô no primeiro ano, eu tô num período de expansão. Quanto maior o seu público, maior o seu resultado. E o seu público de algoritmo, tá, gente? Isso é muito importante. Que você não tá falando público de número lista. Mas não é necessariamente o número de seguidor lá do Instagram. Né? Não. São de públicos dentro da estrutura de anúncio mesmo. Envolvimento. Hoje eu consigo, por exemplo, fazer um lançamento sem lista nenhuma. Né? Então a gente consegue fazer, por exemplo, em 2 etapas. Eu consigo criar alguns conteúdos que eu esbarro numa galera e eu crio um público que viram aqueles conteúdos e eu lanço para essa galera. Né? Então, assim, a base de tudo é o público. Então tem que ter um aquário que eu vou pescar dentro do aquário. E por trás, os projetos de longo prazo, a parada é essa, sempre aumentar o seu aquário. Esse é o fundamento. É o fundamento. É a base. É o fundamento. Então, a distribuição de conteúdo é fundamental, tá? Claro que existe, gente, várias demandas reprimidas, existe vários fundos de funis que eu falo, que o cara já pode passar com a sacolinha, olha que benção. Valeu, Edu. Pode passar com a sacolinha recolhendo. Tá? Cara, às vezes a pessoa já tem uma audiência super engajada, tá no YouTube um tempão e nunca lançou nada. Não é audiência. Não é audiência. Todo dia, com certeza, tem alguém procurando qual a melhor plataforma para usar. Aí é um desafio que eu faço para vocês. Será que hoje, se eu pesquisar no Google e eu procurar assim, qual a melhor taxa de plataforma, será que a Hero vai estar lá? Acredito que o nosso SEO aí tem que estar top, né? Tá? Então, tipo assim, beleza, gente. Eu só quis alfinetar porque eu sou polêmico mesmo. Mas a galera do SEO lá é boa. Tá, então, tipo assim, mas então hoje antes já existe. Vamos lá, antes da gente, de você criar públicos, você tem que cobrir os fundos de funis. Então, na minha metodologia, receita mais rápida, certo? Eu falo isso pro cara, tá? Mas eu tô falando, vamos dizer, pro marqueteiro digital tradicional. Crie públicos. Mas sim, vamos cobrir os fundos de funil. Tem muita gente já no topo da pirâmide, quem quer e quem precisa e tá procurando aquilo. Né? Então, o mínimo que eu tenho que fazer, eu tenho que estar numa rede de pesquisa. Eu tenho que estar coberto. Número 0. Crio essa parada de público. Tá? Então, eu tendo essa consciência, eu vou caminhando. Beleza, vamos falar, como eu passo por uns 7 dígitos, tá? 7 dígitos. Cara, eu tenho que ter uma recuperação de venda. Não adianta, para com essa bobeira de fazer ads só no Facebook, até porque o Facebook tá caríssimo. Né? É impressionante como em 2022 eu ainda vejo gente que só investe no Instagram e no Facebook. Eu fico maluco com isso. Então assim, cara, o 8 dígitos... Desculpa, o 8 também, mas os 7 dígitos, ele tá no Google. Pra mim, a melhor rede que eu tenho melhores resultados é o YouTube. YouTube é poder. Eu prefiro lançar um cara que tem 100 mil inscritos reais no YouTube do que eu lançar um cara que tem 1 milhão de inscritos reais no Instagram. Caramba. É totalmente diferente. Então, assim... O cara... Vamos falar dos 7 dígitos. Esse cara de 100 mil no YouTube para chegar em 7 dígitos de faturamento, ele tem mais chances do que um cara de 1 milhão de... Tem mais chances. Então, assim, um dos segredos... Aí, galera do YouTube. É ser omnichannel. E aí, principalmente, estou falando de tráfego. Não invista só no Facebook ou só no Instagram. Invista na rede do Google, tá? Eu participo de um mastermind também, e um dos caras lá, né, eu só não posso falar quem é, mas já recentemente aqui, há 2 meses atrás mais ou menos, que a gente estava no evento, já a segunda maior rede de aquisição dele, de compra feita, já é o TikTok. Caramba. Já é o TikTok. Eu também, inclusive, eu tenho recente, inclusive procura lá no TikTok, José Afonso Samurai. Já tá lá. Em 2 meses, eu tenho o que eu demorei, sei lá, 5 anos pra ter no Instagram. Você vê esse movimento de audiência saindo do Instagram, do Facebook, eu não vejo saindo. TikTok? Eu não vejo saindo.
mas eu vejo que é um espaço mais democrático e assim, gente, vamos lá, Mas o TikTok ganha no mercado. Se o TikTok ganha no mercado, ele ganha no mercado do Instagram. Não necessariamente, porque a maioria dos caras que tem TikTok tem Instagram. Certo, mas quem paga a conta, que é o anunciante, ele vai tirar budget do Instagram. Ou de outra rede que seja. É porque o TikTok tem menos... Imagino que deve ter menos concorrência para anúncio do que o Também menos Instagram, concorrência, entendeu? mas não é só isso, né? Vocês sabem que há aproximadamente 2 anos atrás as sanções que o Facebook passou, tudo mais. Então, o algoritmo em si do Facebook, ele é muito mais vigiado pelas autoridades e toma muito mais cuidado e cauteloso. Por isso tem essa parada de cair conta, não sei o quê, justamente por conta desses problemas que eles passaram. Enquanto isso, lá no TikTok é o custo invisível. Tá de boa. É o custo invisível E de por isso que o Google ainda é muito bom. Porque o Google também é bem mais tranquilo, né? Exatamente. Tá? Então, assim, pro 7 dígitos, não adianta você ficar numa rede O cara só. já tem que começar a pensar em diversificar a rede, cobrir melhor o Google e recuperação. Esse é o game. Exatamente. Esse é o viés, assim, tentando simplificar algo que é bem mais complexo, que faturar 7 dígitos não é fácil, mas é mais ou menos por aí. E para subir 8 dígitos, um nível. Beleza, e aí eu além tô de falando, tudo isso, o que eu precisaria fazer a mais? E aí eu falo, gente, que essa galera é a galera do terceiro nível aqui, né? Como se eu tivesse 3 camadas. Então, o cara da terceira camada. Então, eu tenho um cara da primeira camada, que é esse cara aí antes do 1 milhão. Da segunda camada é o cara dos 7 dígitos. E a terceira camada é essa galera pra cima, né? De múltiplos 7 dígitos. Ou múltiplos 7 dígitos, tá? Qual que é a parada? O desafio não é mais igual, por exemplo, quando você pega um expert pequeno, que o desafio é como eu dividir um pequeno budget que eu tenho e aonde eu vou realocar isso. O desafio justamente muitas vezes é o contrário. O meu desafio era, por exemplo, cara, eu tenho tantos milhões em investimento de tráfego, aonde eu vou fazer, o que eu vou fazer com isso? Então a gente virou de cabeça para baixo o paradigma de investimento. E aí, cara, uma das coisas, cara, eu vou dar um ouro aqui, tá? Isso aqui é coisa que eu ensino pago, dentro da minha metodologia. Mais de 10 milhões. O hack... Mais de 10 milhões. O hack para mais de 10 milhões de quem já fez isso várias vezes. Lançamentos simultâneos. Eu já cheguei a tocar em um mesmo lançamento, 7 lançamentos diferentes. Caramba, no mesmo lançamento, 7 Deu um nó lançamentos. na cabeça aí, né? Vai. Deixa eu explicar pra vocês. Então, por exemplo, lembra que eu falei pra vocês de público? Cada público eu tenho um nível de consciência e cada público eu tenho um momento. Então, eu entender e separar esses públicos e para cada um eu fizer um lançamento e uma campanha diferente, eu tenho uma conversão maior. Então, por exemplo, em específico em um expert, eu tinha, por exemplo, público de ex-aluno, porque os caras têm uma taxa de recompra alta. Então, para o ex-aluno, eu tinha um anúncio e um lançamento diferente, que já era mais direto ao ponto. Fulano Bertano, que já comprou ou fez X coisas, entra aqui nesse grupo que eu tenho uma oferta super especial. Tô fazendo um meteórico. Galera que não comprou, mas está na base de envolvimento, Fulano e Bertano, vai ter a semana tal, o negócio tal, joguei para um movimento. Os caras, por exemplo, que abandonaram o carrinho, por exemplo. Cara, também uma super oferta e um lançamento diferente. Um lançamento aberto para novos públicos. Quem nem nunca esbarrou, não foi nem Mas nada. você tem que criar um produto, necessariamente você tem que criar um produto para cada coisa? Não, um produto não. Ou dar uma reembalada A gente faz, porque assim, todo lançamento ele é dividido entre a preparação, a captação, o momento de conteúdo, depois venda e recuperação. Então, nesse primeiro período, que é o momento de preparação, quanto o período de captação, e até o período ali de conteúdo, eu vou fazer vários lançamentos diferentes, que converge com esse big lançamento aberto,
aonde o cara sabe que a gente está no movimento de lançamento. Inclusive, esse conteúdo maior, ou esse conteúdo de lançamento pode ajudar os outros públicos a fazer meio que trazer de novo essa autoridade para expert, mesmo que eu tô fazendo talvez um lançamento para um ex-aluno ou para um cara que comprou presencial, outro online, um que fez, sei lá, várias coisas, vai ajudar eu convergir na parada da venda. Só que o momento pré, eu olhando para público, eu fiz vários lançamentos simultâneos, focados em públicos diferentes, convergindo no mesmo macro conteúdo, o mesmo movimento aberto que a comunidade, o Brasil inteiro sabe, e saindo nas vendas. E na hora da venda você afunilou. Exato. Então, assim, o segredo dos 8 dígitos é fazer movimentos simultâneos e tratar os públicos separadamente. Com ofertas separadas. Com ofertas separadas. Não necessariamente um produto. Não. O produto é o mesmo, mas a oferta é diferente. Certo. Ô Zé, aí porque assim... cada um eu tenho um momento. Você ensina isso... Esse é um dos segredos, tá? Você ensina isso em assim, vamos lá, a gente tá falando num podcast. É que a gente tá no podcast, Mas você ensina isso em detalhes na formação de lançadores. Sim. Que é um dos produtos que você tem. Exato. Tem como a gente deixar o link aqui embaixo depois pra galera acessar? Formaçãodelançadores.com.br. Então a gente vai deixar o link aí embaixo, galera. Se você quiser especializar, entender mais, tem um produto do Zé que ele passa ali dias ensinando em detalhes, com case, exemplos. Passo a passo. Pega na mão, vamos junto fazer esses movimentos paralelos, simultâneos, toda essa engenharia. Inclusive, eu tô precisando, a Survey está precisando de lançadores, viu, Olha gente? só aí, ó. Então você faz e já sai praticamente contratado. Cheio de... Esse podcast é um podcast com vários movimentos simultâneos, né? Porque a gente já falou. É verdade. Estamos empilhando oferta aqui, hein? É verdade. É tipo isso, entendeu? Para cada pouco você faz diferente. Então, esse é um dos segredos, tá, gente? Existem outros segredos também, tá? Existem segredos que tem a ver com ferramentas de software, existem outras paradas, tá? Mas esse é um que faz uma diferença tremenda. Então tá, revisando então o raciocínio, para os 8, para o cara que começa a juntar... Não, 7 é a distribuição de 7 conteúdo. 7 é distribuição e recuperação. Público. Distribuição e recuperação. Aí mais de 10 milha, o cara já tem que começar a olhar para lançamentos simultâneos. Tudo vai somando, né? Então você tem que manter bem feito. Cobre fundo de funil, faz recuperação de venda. Uma dúvida, Zé. Num projeto de mais de 10 milhões, por exemplo, quantas pessoas estão envolvidas nessa história toda? E mais ou menos, qual é o budget, assim, de anúncio que você gasta? Só pra gente entender, assim... Tá, deixa eu pensar aqui num... Cara, a gente chutando pela tua experiência, assim, mais ou menos. Ó, vamos lá. Outra coisa, tá? Geralmente quando você trabalha com um projeto muito grande, você trabalha com equipe híbrida, né? O que é? A tua equipe mais outras equipes. Às vezes até de outras agências, às vezes até do próprio expert. Mas contando só a equipe técnica, sem equipe de venda, eu já trabalhei num projeto com 22 pessoas. Certo. Entre todos os envolvidos. Caramba, gente. Mais 10 milhões para faturamento. Mais 10 milhões. Sem contar a equipe comercial. Porque aí se a gente for contar a equipe comercial, aí a equipe comercial era grande, vai para mais de 50 pessoas. Somando tudo, tá? E qual foi a outra coisa que você falou? A ideia de investimento, de anúncios. Cara, e aí é lógico, né? A gente vai... Né, que investimento do mundo que, sei lá, vou pôr 1 milhão, vai voltar 10, né? Então, assim, quanto maior o lançamento, menor a escala, né? Então, como assim? O ROI vai ser um pouco menor quando eu vou para um lançamento. É mais olhando pro ganho absoluto mesmo. De 8 dígitos, exatamente. Mas assim, sempre na casa de 1 milhão. Tá? Todos os 8 dígitos que eu fiz foi para casa de 1 milhão. Mais de 1 milhão em tráfego. Mais de 1 milhão. E o famigerado... Assim, agora já os 7 dígitos, assim, tipo, por exemplo, eu já fiz, por exemplo, 7 milhões com 230 mil, por exemplo. Você já fez, vamos lá, você já faturou 7 milhões no lançamento. 7,8 somando todos 7,8 milhões, investindo 230 pau. mil, Aí é bonito, hein? Eu já fiz, por exemplo, também movimentos de 3,2, 3,3 investindo 170 mil. Caraca, um caso desse, por exemplo, a gente já... Mas aí o carinha tá certinho na metodologia. O que é o
caso ideal desse, assim, tipo, o que deu tudo certo pra um caso desse acontecer? E aconteceu pro cara do caso de 3 milhas, tá perguntando? Isso, cara de 3 milhas. 3 esse milhas. ROI tão bom, assim. Cara, ele seguia a nossa metodologia. Porque assim, a gente, como tá muito tempo no mercado, e já fizemos dezenas e dezenas, centenas de lançamentos, falando a verdade, existem alguns padrões, né? Então, a nossa metodologia, ela empilha coisa. Por exemplo, o conceito de ciclo lá, que o Nilson, tá ligado? Ele participou de alguns negócios nossos. Ele ajuda eu forçar isso. Por exemplo, no último movimento de um ciclo, quando eu tô falando de recolha, o meu ROI é absurdo. Porque eu tô fazendo uma base, que eu não tô preocupado com um lançamento, eu tô preocupado com o ciclo. Então, isso é legal. Outra coisa, o composê de produtos. E vamos lá, porque tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu tiver muito produto, eu me ferro. E se eu tiver pouco produto, eu me ferro. Então, na verdade, existe um padrão, e aí olhando, gente, não só para o nosso mercado, mas olhando para mercados que existem desde que o mundo é mundo. Então, existe um padrão de produtos, que são 7 produtos diferentes que o cara tem que ter, e aí nem mais nem menos. Mínimo, né? Porque Esses 7 produtos tá na tua metodologia. tá na metodologia da Estrela de Samurai lá, tá? Então, ajuda a forçar a gente ter isso, tá? Com esses 7 produtos, você vai criando as ofertas e criando, costurando ali. Exato. Por que tipo acontece? Existe muita também frustração de não compra. Então, você vai empilhando esse tipo de coisa, tá? Então, assim, a galera que segue a metodologia certinha de distribuição de conteúdo, de criar os ciclos, de criar os produtos da nossa esteira, que é a Estrela Samurai, o cara que segue certinho esse fluxo, ROI para cima de 40. O meu recorde, na verdade, foi 42. E tem um lançador meu que trabalha comigo, o Will, abraço aí pro Will, bateu o meu recorde, ROI de 46. Derrubou o recorde de Samurai. 46. De 46. E você comentou com a gente no início sobre o tempo. Nesse e tudo tem a ver com o tempo. Qual é a média de tempo, pensando até no 6 e 7 dígitos, que não vamos entrar no 8, que acho que é bem mais complexo, mas nesses até menores. Tô querendo entrar no 9? Não, depois a gente vai lá. Boa, Nilson. Qual a ideia de tempo, assim, de tempo pro cara fazer o ciclo, pra ele recolher esse ROI, assim? Tá. Na média, uma entre-safra boa são de 60 dias. Então, entre um lançamento ou outro. Então, a cada 2 meses. Mas varia, por exemplo. Eu já tive sessões e clientes que, o melhor era 90 dias. E eu já tive clientes que o melhor foi 45. Mas é tudo uma questão de teste. Mas na média nossa histórica da Serve Brasil são 60 dias. Então, ele vai executar um ciclo de 60 dias, onde ele começa a fazer todas essas... Não, o intervalo, né? Aí, por exemplo, se eu tô falando de 60 dias, eu tô falando de 6 meses. Se eu tô falando de 90 dias, eu tô falando de 9 meses. E se eu tô falando de 45, eu tô falando de quanto? De 4 meses, é isso? 45 dias? 45 dá 1,5. Isso. Então vai dar 3 meses. Tá? E o que é um expert? Como você define um expert de mais de 7 dígitos? Como eu defino um expert? Como que você define? Com audiência, volume de seguidores, engajamento, comportamento. É consciência de empresa. É consciência o cara, de empresa. O que ele tem que ter? Eu tenho, sei lá, eu tenho 10 mil seguidores, eu posso fazer isso, não posso, como é que eu chego lá? Eu tenho 1.000 seguidores, como é que eu chego num negócio desse? Como é que eu viro um expert de 7 dígitos? Certo. É a variável que eu falei pro Rafa, tempo. Tempo. Mas é aí, o que eu faço nesse tempo? Cara, e o que eu tenho que ser? Como eu devo ser? Construção de público, tem que ser honesto nas ofertas, não confundir a audiência. Porque que acontece? O que o pessoal costuma fazer é aquela parada de produto que a gente estava falando. A galera acaba criando muito produto e, na verdade, gente, vamos lá, vamos ser honestos, tá? Todo mundo, inclusive você aí de casa, todo mundo tem uma linha, uma espinha dorsal da tua verdade e da tua metodologia. Eu não vou fugir muito do que eu falo, do que eu descobri, do que eu faço, que é a minha metodologia da Estrela Samurai e das minhas paradas. É aquilo. O que eu vou falar é a especificidade daquilo. E um expert vai ser a mesma coisa, ele vai ter uma linha central.
E esse expert, se ele ficar criando muito produto, a audiência vai falar, porra, mas esse produto é igual aquele, só mudou esse módulo, só mudou essa linha, só mudou isso, porque ele usa como oferta. Ele não tem uma oferta real e uma oferta de valor, porque ele só tá focado no marketing, ele não tá focado no negócio. Entendeu? Então, assim, esse expert, ele tem que ter uma consistência, ele tem que ter uma super oferta e uma super oferta que seja verdadeira e um produto que entregue o que ele tá falando, tá? E aí, o que ele vai fazer? Consistência no conteúdo, ele tem que ter. Ele não tem que ter preguiça de trabalhar. Não tem um expert que vai fazer 7 dígitos que vai trabalhar na praia e vai ficar lá, vou trabalhar um dia por semana. 2 horas por dia de trabalho. A bolha estourou, galera. Pode até ter tido essa porra em 2000, desculpa o palavrão, mas em, sei lá, 2013, 2014, o jogo mudou, 2015. não é mais assim. Não é. Agora sim, Zé, você fala então com... Desculpa te interromper, mas só explorando um pouco mais esse tema. Você é um dos poucos lançadores, coprodutores, agência, só pra gente, enfim, um dos poucos lançadores e donos de agência no Brasil que tem o privilégio de dizer não pra expert. Ou botar expert bom na lista de espera. Tem uma lista aí e tal, você fala, cara, agora não dá, eu te lanço. Sim. Então você fala com uma galera. Você fala com uma galera e aí você já tem um olho clínico pra falar assim, cara, esse cara já deve ter olho clínico, imagino eu, esse cara vai dar ruim, esse cara vai dar bom. Conta pra gente, conta pra gente assim, imagina eu, expert. Que Samurai passa a espada, né? Isso vai dar ruim, vou nem entrar. O que você olha e você fala, cara, que determina na tua visão que esse expert, putz, esse cara vai dar certo, meu, ou esse cara vai dar muito errado. Cara, o que vai dar errado? O cara que ele desfoca do produto dele e quer virar marqueteiro. Quanto mais o cara quer ser sabichão ou o Zé Curso, o Zé Mastermind, pior é. Mas mas vamos lá. Quanto mais o cara... Isso é comum e você fala com o expert, você pega isso do expert? Pega normal. Pega porque você tá falando um negócio, por exemplo, ele tem metodologia própria, tem não sei o quê. Aí o cara começa, aí ele te manda... um negócio, mas fulano falou isso, Bertano falou aquilo. Eu falei, cara, se fulano e Bertano falou aquilo, e eu literalmente falo isso, vai lançar com o cara. Porque aqui a gente tem um histórico, a gente tem fatos e dados, metas, diagnósticos de tudo que a gente já fez, e a gente tem esse padrão. Né? Então, um cara que começa muito assim, por quê? O que ele faz? Ele faz pinga-pinga, esse cara. Ele não tem uma consistência no trabalho. Porque como ele acha que ele sabe muito... meio que ele acaba não confiando no parceiro dele. Qual que é o final desse cara? O final desse cara, ele monta a equipe dele e ele acaba virando o estrategista dele mesmo. E muitos casos que eu já vi muito no mercado digital, o que acontece? O cara acaba virando uma agência e para de ser produtor. Talvez o cara, nesse de saber, eu converso com alguns experts, porque eles têm dificuldade... acho que nessa consistência é a pessoa falar repetidamente do assunto, aquilo que você falou, não sair abrindo muito, não desvirtuar. E o expert às vezes se vê numa posição, mas eu vou falar só disso. Eu conheço mais também, eu gosto de cozinhar. Tipo, aí o produto do cara é finanças, mas ele vai, eu não sou só finanças, eu também sou uma pessoa com gostos. E aí começa a querer trazer e falar na segunda-feira sobre culinária, na terça sobre finanças. Não, nada a ver. Isso também é uma parada. Acontece também. Isso acontece, sim. Desvirtuar muito, assim, do assunto. Acontece o cara que quer pivotar, sabe? Mesmo o cara já tendo um tamanho ok. Já, porque ele quer romper uma bolha e ele não entende que a bolha não tem a ver com dinheiro e nem capacidade técnica, tem a ver só com a consistência, que é o tempo. Acontece muito. Eu já vi, por exemplo, experts que, sei lá, trabalhar com desenvolvimento pessoal e quis ir trabalhar com afiliados. Que, puta, eu já fiz um monte de negócio, eu tô vendo uns caras de afiliado ganhando, ganhar muito, né? Putz, caiu no Conta Sereia, bonito. Fez, deu pau, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, voltou pra fazer o que fazia.
né? Então, isso acontece também. E ó, voltando uma parada aqui que eu esqueci de parênteses, falar. ele é um cara de desenvolvimento pessoal, ele tá precisando do produto dele mesmo, né? Exatamente. Ó, abrindo um parênteses lá do múltiplo 7 dígitos e até 8 dígitos, tá? Afiliado, tá? Afiliado. Esqueci um bom vamos ponto, entrar em afiliados, porque a gente pode falar... Afiliado, vamos tá? lá, vai. Boa, então, aqui, ó, esse... Por exemplo, esse faturamento que eu falei pra você de Calma aí, só pra... de 7 milhões aí. A gente vai falar agora como um afiliado fatura 7 mil, é isso? Não, como que você... Esse como cara, que eu entro por exemplo, afiliado nessa jogada? Volta então. Isso, como que o afiliado entra aqui? Em que momento que o afiliado entra no projeto de lançamento? Você acha que ele entra no cara que rompeu os 7 dígitos? Não, ele pode entrar antes, mas eu tô falando assim, um dos segredos dos caras múltiplos 7 dígitos e até 8 dígitos, em comum, tá? Nosso, desses clientes nossos, todos eles tinham algum tipo de afiliado, tá? Boa. E aí eu tô falando algum tipo de afiliado, porque um chama de um nome, outro chama do outro, mas no final das contas... É afiliado. É afiliado. É alguém revendendo ali e ganhando uma comissão. Tá? Esse caso, por exemplo, dos 7 milhões, 22% da participação do lançamento veio de afiliados. Olha aí. Caramba. Do resultado. Tá? Boa. Zé, e aproveitando esse assunto, entrando nesse mercado de afiliado, que acho que no Brasil você é um dos caras que mais tem experiência nesse mercado, acho que tem uma ótima oportunidade aqui nisso, de explorar esse tema que está sempre quente. Muita gente hoje fala e a gente vê, acho que quando a gente vai no YouTube e digita vender na internet, marketing digital. Ganhar dinheiro online, ganhar dinheiro em casa. Possivelmente, se você já fez isso, você vai ver que os principais conteúdos são sobre afiliado. E por causa acho que desses conteúdos, por um tempo ficou hoje uma visão de, afiliado é o cara barulhento, que sai espalhando o link para todo lado, etc, etc. E você está trazendo uma visão aqui que a gente também vê que esse mercado de afiliados, ele pode e deve ser dividido também. Existem diferentes categorias, existem diferentes formas de trabalhar com afiliado. Conta um pouco pra gente dessa tua visão, acho que você conhece com tanta propriedade. Sim. Como que você enxerga esse mercado de afiliados? Show. E é muito legal eu falar de afiliados, né? Porque eu sou um dos fundadores da Select Afiliados também, né? Já não faço mais parte lá. Mas eu sou um cara que teve à frente de uma plataforma de afiliados, né? E aí, então, foco nisso. Foco nisso. Melhor então, pessoa para responder essa pergunta. 2 anos da minha vida, eu fui sempre 100% focado nisso. Porque o que acontece com afiliado? Lembra que eu falei para vocês que as primeiras coisas que eu fiz lá eram umas coisinhas assim de afiliado? Durante um certo período, né? No começo da empresa, onde a gente... né? A nossa empresa não começou grande, a gente construiu a empresa. E eu queria mais, né? Eu queria uma grana e tal. Eu cheguei a ser o segundo maior afiliado da plataforma concorrente amarelinha lá. E então, eu da Eduz. Da Eduz. E que depois eu acabei virando sócio dos caras e a gente tocou o projeto da Select. Então, eu tive também uma experiência disso. Né? Tanto é que hoje no board lá da Survey, a gente tem um dos times, o cara também olha para afiliados, né? Sejam ele clientes ou não. E foi muito massa, porque assim, eu lá atrás eu participei de algumas ondas de afiliado. Então teve os afiliados nerds, que era aquele amigo meu, o Alan, lembra? O cara sempre sendo low profile. Ninguém sabe de nada, os caras de SEO, ranquear bem os sites. A galera que vem do SEO, do Black Hat, os caras... Isso, os caras... A escola. Exatamente. Aí depois, né, teve a onda dos afiliados do nutracêutico e da grana, né, que era ali não mais os afiliados autoridades, mas os afiliados árbitros, que punha grana. Né, que são os afiliados mais profissionais. E a gente teve essa onda recente, que eu participei de certa forma disso, né, que foi essa parada dos afiliados meio que vendedores online ali, entendeu? É como se fosse o vendedor porta a porta de antigamente, só que na internet, que é muito no X1, né, que a gente fala, o X1 é no 1 a 1, converter no WhatsApp e tudo mais. E o grande problema desse mercado é que em um certo período a galera acabou
confundindo as coisas. E alguns produtores de afiliado começou a fazer essa parada do curso, vender o próprio curso, que isso aí, putz, é quase, né, uma intervenção, né? Uma contravenção, quer dizer, que é quase uma pirâmide, que isso não deve ser feito, né? E teve, né, alguns experts que eram formadores de afiliado que estavam nesse fluxo. Só que mesmo dentro dessa bagunça, que daí foi quando começou aquela parada de a galera hatear os afiliados, né? Porque, só vendedor de curso, quer vender o próprio curso, vendeu o curso. Era o curso do curso do curso, né? Você tinha curso que ensina a vender o curso recursivo. Curso recursivo. Nada a ver isso, né, gente? Isso não é sustentável. Inclusive, se você estiver caindo no conto do vigário aí, não caia. Se formou muita gente. Só que o que aconteceu? Muita gente trouxe à tona de novo os afiliados. Quem não era das antigas igual eu, que não conhecia os afiliados tradicional, acabou pegando medo de afiliado. E os afiliados, na verdade, hoje em dia, ainda são um grande diferencial do mercado, que é colocado de escanteio, mas pouca gente vê. E essa galera, inclusive, que se formou ali no X1, existe grandes comunidades de afiliados. E o afiliado, ele tem um poder que ele nem sabe, porque ele move massa. O afiliado é o cara da massa, é o cara da base. Então, você saber usar de forma correta esses 3 tipos de afiliado, tanto o afiliado lá antigão, o orgânico, o low profile, quanto o afiliado profissional, quanto a galera que tem rede de afiliados, são esses afiliados que vendem no 1 a 1, você consegue, cara, ter uma bomba atômica se você conseguir somar as 3 coisas em um projeto. Então, tipo, boa parte desses experts, digamos assim, nova geração, que entraram recentemente no mercado já com esse ranço, com esse preconceito do afiliado, essa galera tá deixando, dinheiro com na certeza, mesa. muito dinheiro na mesa por não se fazer uso dessa inteligência, desse trabalho. Inclusive, hoje, quando eu chego, né, para falar com algum expert, os caras têm medo de afiliado, sabe? A gente ouve os muito caras isso têm também, medo. assim, mas eu tenho medo do afiliado fazer isso. Não o afiliado vai sujar meu nome, vai sujar minha marca, o afiliado vai espalhar meu link num site que eu não quero. Então, muito pelo contrário. Qual é a grande diferença, né? E aí eu tive à frente de alguns movimentos para isso. É à frente de você criar o seu próprio programa de afiliados, inclusive a ferramenta da Hero, e esse também é um dos motivos que eu tô por aqui. É uma das poucas que o próprio sistema, ao invés de deixar algo tão aberto para, tipo, tanto faz, tem essa parada do próprio sistema de gerência de afiliados, que isso é muito fera da ferramenta de vocês. Então, se o cara tiver, e ele tiver o controle, fazer a aprovação, gastar um tempo ali, e aí a gente volta de novo no marketing digital tempo, não existe, né? Falando de canal, ele vai ter um novo canal de vendas. E isso é muito legal. Inclusive, assim, quando eu vou fazer palestra de marketing digital, para quem não é do marketing digital, eu vou por essa linha de canal. E é muito legal você aí que tá em casa, que você é marqueteiro, você saber que existe um negócio chamado canais de venda. Então, você tem aí o marketing digital tradicional aí, que é a venda transacional, a venda direta através do tráfego, ele é um canal de venda. O afiliado, ele vai ser outro canal de venda seu. O seu telemarketing é outro canal de venda. Cara, então assim, quais canais de venda eu posso criar dentro do negócio que eu tenho? E você ter essa visão e trazer os afiliados e gastar um tempo para criar esse canal de vendas que chama afiliado, vai fazer diferença para você chegar nos 7 dígitos ou no 8 dígitos. E aí, para não ter essa bagunça, você tem que ter regras. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por exemplo, é muito engraçado, né? Quando a gente ajudar o pessoal lá a criar programas de afiliados, né? Regras, que os caras nem sabiam. Eles copiaram de um, que o outro copiou de outro e tal. Regra número 1. Não pode anunciar no Google Ads. Na rede de pesquisa do Google. Sério? Não. Tá, pra concorrer todo mundo fala isso. Todo mundo botou essa regra aleatória, sem saber de onde veio. Falou e aí a primeira pergunta que eu falava pros caras... Tá, você anuncia no Google Ads? O cara, não. Por que afiliado então por que não pode? Você não deixa o cara anunciar, velho?
né? Então Que louco, né? é uma parada. Então, criar uma regra bem feita, mas é uma regra que você vai copiar de alguém, uma regra que você vai ver e fazer sentido, porque com certeza absoluta você conseguir trabalhar com afiliados que já são, por exemplo, microempreendedores e tudo mais, vai facilitar. Então, assim, já começa a organizar. Já existem os profissionais, já tem empresas disso, né? Se é um cara pequeno que fatura até, por exemplo, o limite do imposto de renda ali, que é 1.000 e pouco, não sei o que por mês, você ainda consegue trabalhar ali como um prestador de serviço, alguma coisa. Mas o certo mesmo, pra você dar escala nesse canal de venda, é legal você trabalhar já com um cara que é MEI, consegue te emitir nota e tudo mais. Então, assim, criar regras claras, ter grupos de apoio. Então, toda semana eu tenho call com os meus afiliados. E aí, qual a dificuldade para vender? O que vocês precisam saber? Precisa de mais material. Quer que eu faça um ads específico para você? Ô, você é amigo da Bruna aí, tudo bem? Ó, sou fulano que você gosta. Compra da Bruna, a Bruna é gente boa, é um exemplo. Tem que nutrir essa comunidade. Exatamente. Né? Então, quando você traz essa variável para o jogo e quando você entende o jogo de afiliado como um canal de venda, você literalmente explode as tuas vendas e vai ter uma margem de contribuição do teu GMV ali que vai vir desse novo canal de vendas que é o afiliado. Que hoje em dia, e a gente está no momento top de afiliado, porque assim, todo mundo tá chutando os afiliados. É isso. Inclusive, as plataformas estão chutando os afiliados. Inclusive, a Hero está abraçando os afiliados, né? Então, um assim... confortável, quentinho, cheio de amor. Aí, entendeu? Então, assim, cara, é só fazer direito. É isso que eu ia falar. A galera quer fazer nas coxas. O pessoal tá tratando de um jeito largadaço. Todo né, mundo. O expert, as plataformas, os formadores de afiliados, os gerentes de afiliados. E aí, sabe pra onde que esses caras estão indo? Os caras estão indo para apostas, né? Os caras estão indo para e-games. Os caras estão indo para nutracêuticos de novo, tem uma galera que tá voltando. Os caras estão indo para e-commerce. Então você que é afiliado aí, tá assistindo o podcast, continua seguindo a Hero. Continua aí, que em breve. A gente tá com o Samurai aqui com vários planos. Isso aí. Preparando um abraço quentinho. Um lugar super especial para vocês na Hero. Boa. Porque de fato tá uma zona, a galera pegou essa pecha aí, né, Samurai? A gente acompanhou o mercado pegando essa pecha, algumas plataformas tentando dar uma de serem limpinhas, expulsam um monte de gente. E isso, o afiliado profissional cresceu, aproveitou, surfou a onda e depois chutou. Exatamente. Chutou os caras. E ó, sacanagem. Quem criou o mercado de infoproduto no Brasil, principalmente, foram os afiliados. Inclusive, se você olhar na Colômbia, né, que é um mercado que na América Latina está em plena expansão, a gente não tem agências de lançamentos ou a gente não tem tantos lançadores dos experts. Mas a gente tem uma comunidade e várias agências de afiliados. Porque eles são quem puxou o mercado aqui e tá puxando o mercado lá. Inclusive, eu brinco, o afiliado, ele é tipo o filho adolescente ou a criança, assim, né? Igual a idade da filha do Rafa. Que é assim, de repente... Me assusta, não me lembro dessa. De repente, a sua filha chega lá... Pré-adolescente. Pré-adolescente. Chega lá com... sei lá, falando de um programinha, de um joguinho, de um negocinho, tá. E aí, velho, você caga pra aquilo que a criança falou. De repente, dá 2, 3 meses, tá no Jornal Nacional, tá em vários lugares. Por quê? Os afiliados são tipo os pré-adolescentes. Eles puxam uma tendência que daqui a pouco isso viraliza. Então é muito louco. Quando você olha no mercado de afiliado, é como se você estivesse olhando para o futuro. Para onde eles estão olhando, é para onde vai ter uma parada assim. Por si só já é uma razão para... E infelizmente,
isso é polêmico, eu vou falar, infelizmente, todo o mercado digital de infoproduto está literalmente chutando os afiliados e chutando os produtores, os caras que fazem escola para os afiliados. Todo mundo tá expulsando a galera, tá fazendo tudo mais, porque ninguém tá com coragem, tempo, ou já ganharam muito dinheiro para trazer esse mercado mais próximo, para educar Ajudar, esse né, mercado, para entender esse mercado, porque é um belo num canal de venda que tá indo para outros meios digitais, que são o e-commerce, que são os nutracêuticos, que são a galera lá de aposta, e tem um monte de coisa aí surgindo, né? Inclusive, esse ano no Afiliados Brasil, se eu não me engano, vai ter uma edição especial no final do ano, que eu tive entrevistando o Flávio Raimundo lá, que vai ser só de jogos. Afiliados só de jogos. Então, o que tá acontecendo? O mundo de infoproduto tá deixando a galera... Mas você vê que faz sentido ainda infoproduto para afiliado? Isso Muito. para um afiliado é bom? Muito, muito. Por quê? Porque ou você vende 1 ou você vende 1000, não faz diferença. Né? Então o infoproduto é muito... A escala é infinita. Pela né? escalabilidade. Acho que Sim. o problema é o que o Zé tá falando, tipo, acho que vem até muito do expert dos estrategistas que os caras estão largando o afiliado de lado, assim, tipo, eu converso muito expert com Medo. cara com medo e um nojinho que não faz o menor sentido. Você falando, pegou uma pecha de não sei da onde e o expert ele fica com isso, sabe? Com esse nojinho. O afiliado é aquele cara que vai botar meu produto não sei aonde, blá, 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 blá. Essas balelas aí que a gente E, tava gente, falando. regra e exceção. Eu não posso contar, né? E aí, várias vezes eu já coloquei em xeque alguns experts e falar, beleza, tá. Quantos afiliados você tem? 1000. Quantos colocaram? 2. Isso. E o Cara, que regra e exceção? E aí? mal profissional sempre vai ter em isso aí. qualquer lugar, qualquer lugar. né? Agora, o gestor de tráfego que passou o lançamento, deixa a chavinha ligada lá e põe lá 20, 30 pau a mais e você nem sabe, você não tá olhando, né? Ah, Tá cheio por aí fazendo besteira. tá cheio, cara. Então, sim, eu acredito muito ainda Boa. nos afiliados. Infoproduto para eles, você acha que faz sentido? Eu acho que faz Continua muito fazendo sentido. Acho que faz muito sentido. E eu acho, cara, eu tenho muito uma visão que, assim, é uma visão particular, né? Eu acho que o movimento de afiliado, ele praticamente ele pode ser um movimento que a gente consegue meio que usar como ferramenta para a população mais carente, inclusive, uma ferramenta, uma oportunidade, por exemplo, como mães que estão amamentando, pessoas que têm alguma deficiência e não conseguem trabalho, que é trabalhar de casa usando o celular, que ele não tem o quê? Ele não tem expertise suficiente de um coprodutor, ele não tem grana e nem conhecimento suficiente de um expert, mas ele quer fazer parte disso. Então, assim... Eles têm um potencial de mudança social Exatamente. gigante. Então, assim, pra mim, eu acho que trabalhado muito bem feito, muito bem pensado, a gente pode usar o afiliado digital como uma ferramenta de desenvolvimento para a nossa sociedade brasileira, Legal. pensando nessas minorias que às vezes não têm condição de arrumar um trabalho. Legal, é top. É massa. Poderoso, hein? Olha, esse movimento aí é Poderoso, forte, hein, poderoso. Samurai? Aguardem. Caraca. Boa. Aguardem. Não, mas, cara, é assim... Tem coisa boa vindo ó, aí, hein? Quando eu rodava, né, com outra plataforma lá, em alguns eventos de afiliado e tudo mais, e eu já conversei muito com muito afiliado do Brasil inteiro, do sul ao sudeste, ao nordeste, eu via muita história bacana, sabe? Eu via uma história, tipo assim, cara, tem uma história específica que eu vi no sul, que a menina, ela não poderia, sei lá, meio que secou o leite dela, ao mesmo tempo ela tava como mãe solteira, e ela não tinha como comprar o leite, e ao mesmo tempo ela não tinha como sair de casa porque a criança era muito nova.
E aí, o que ela fez? Ela procurando nessas pesquisas, ela achou um produto de afiliado. Uma das outras afiliadas, que daí tem muitas X1, acabou apadrinhando ela. Ela comprou esse produto e por conta disso, tipo, aí ela tava mó assim no evento, né? Porque a galera de afiliado também, uma galera muito nova, tal, a galera ostenta pra caramba, né? Então tava eu não lembro se era da Louis Vuitton, era da Gucci, uma Legal. bolsinha, um negócio um sapatinho da Yves Saint Laurent, não sei o que, papapá. E, cara, contando uma puta história. Então, assim, essa é uma de outras dezenas, sabe? Então, assim, eu vi muito nesse Brasil... Dessa situação com afiliados. E, cara, hoje em dia, com afiliados, você trabalhando certinho, bem feito, eu conheço vários e vários cases de afiliados que ganham, tipo, 10 mil por mês, 20 mil, 15, né? Na média 7 e tal. Legal, então, assim, salário, e né? trabalhando. E olha que legal, tá? E olha que legal. Nessas andanças minhas, nessas conversas com a galera, principalmente essa nova leva de afiliado, que é esse afiliado X1, a maioria é mulher, sabia? Caraca, que A maioria é mulher. Legal. impacto, né, cara? Acho que fazendo isso direito é o que a gente tá falando aqui, né? Tipo, fazer certo, né? Direito. conseguindo amarrar. Acho que isso que a gente tem tanta coisa boa aí pra vir pela frente. Porque conseguindo amarrar bem bons experts com uma boa estratégia, olhando afiliados de uma forma legal, com a plataforma que entrega o que esse mercado precisa. Olha o impacto que dá pra gente gerar, né, cara? Isso exatamente. Chega até a arrepiar isso. E, cara, eu acredito, tá? E aí é porque eu sou essa história, né? Graças a Deus, eu saí da pobreza à riqueza com o marketing digital. Animal. Então, assim, eu acredito que o marketing digital é uma economia democrática ainda, né? Claro que a gente está rompendo algumas bolhas, mas ainda é um mercado que eu tenho a maior escalabilidade de todos os tempos, né? E a gente trabalhar com isso. E eu vivi na pele a ascensão social por conta do marketing digital. Então eu acredito sim que o marketing digital, claro que a minha ascensão social foi com os lançamentos, o infoproduto, não como afiliado, apesar de eu ter ganhado bastante dinheiro com afiliado, meu apartamento antigo, porra. Foi no afiliadão. Tudo lá. no afiliadão. Legal, O projeto que a arquiteto tinha feito, tinha ficado muito massa. Banquei tudo com afiliado, né? Então, assim, eu acredito que o marketing digital, e aí falando um pouquinho de afiliado também, é uma ótima catapulta para essa ascensão social, como foi comigo, como foi com outros que eu conheci, e a galera não olha isso, né? A galera, eu acho que é uma briga de muito ego no mercado nosso. Eu não sei se é um mercado novo ou um mercado de muita gente nova ou de poucos profissionais, mas eu tenho muito como visão, né, o mercado digital como um todo, apesar de eu falar que o marketing digital não existe, mas como uma ferramenta de ascensão social, independente se o cara é coprodutor, prestador de serviço, no caso, se ele é um expert ou se ele é um afiliado. E é um mercado super democrático, porque eu tenho pra galera que é super prestador de serviço, vamos colocar aí o peão da obra, é o cara que faz acontecer. Você tem espaço pra todo mundo nesse mercado. Eu tenho pro cara que é o cara mais intelectual, que ele é o professor, ele é o cara que tá ali. E eu tenho pro cara que tá procurando uma oportunidade, né, de negociar, de compra e venda, que é os afiliados. Então, assim, eu hoje vejo, e talvez é por isso que navego bem em todas as áreas, o marketing digital como um dos maiores, uma das maiores catapultas de ascensão social que existe no mercado hoje. Acredita muito também, né, cara? Samurai, cara, queria puxar, não sei se o Nilson quer falar mais disso, mas eu queria puxar um Bate-bola? Um bate-bola. Bate-bola, jogo rápido. Jogo rápido, bate-bola. No ponto. Algumas perguntas que nós coletamos lá com a audiência, as principais dúvidas da galera. Mas antes até de entrar nessa, eu queria pegar uma que eu pergunto minha aqui. Pinga-fogo, pergunta pinga-fogo. Que é o seguinte, qual é o que você já atendeu centenas de experts, centenas de lançamentos.
O que é a maior cagada que, tipo, você fala assim, mano, você deu o teu planejamento, tá ali certo. Aonde tá o ponto que você fala, cara, isso aqui foi o maior erro que o expert fez, ou que alguém na cadeia pode fazer pra degringolar a parada toda, assim, tipo, aonde que tá o ponto crítico ali? Não olhar dados, fatos e dados e acreditar muito no seu ego, né? Então, essa é a parada. Claro que existe sim, eu sou um cara muito espirituoso, tá? Eu sou um cara que, tipo, acredito muito nessa parada de intuição, mas assim, exceção não é regra, entendeu? Então, Sim. não olhar, sabe? Ou fazer meta assim, ó. Sabe? É a galera que tá só escutando não vai saber, gente. Eu pus o dedo na boca e levantei assim, igual pra saber a direção do vento. Então, assim, não tem como. Eu já fui trabalhar em um projeto grande, onde o expert tava super iludido e falou: cara, eu vou faturar não sei quantos milhões. Falei, beleza, vamos pegar os 3 últimos lançamentos. Aí a gente fez a média dos 3 últimos lançamentos e, tipo, cara, tinha a média e todos eles tinham dado 20, 30% a mais. Desculpa, a menos. Falei, cara, então... Não, mentira. Perdão. Tinha dado apenas 20% a média da meta que ele queria chegar. Então ele queria chegar a 5x a mais do que ele jamais tinha feito na história. Então eu consegui uma melhora, sei lá, de 30%, 40%, 50%. Porra, já é um resultado surreal. E não... E a galera às vezes viaja nisso, não olhando esses dados. Tanto é que chegou no final do lançamento, eu tinha feito uma coisa paralela, eu falei, cara, o resultado vai dar essa. E o resultado deu exatamente o que eu tinha falado. O cara, alguém nessa cadeia tentar bater no peito e falar, vem no pai que eu sei sobre isso aqui e faz por aqui sem olhar. Pode fazer o dobro, pode fazer o triplo, mas cara, 5x, 10x não rola. Vai dar tombo, né? Não, porque você tem fatos e dados, você tem que olhar os dados, senão não tem jeito aí. Né? Boa. Essa é a parada. Não adianta eu prometer, tipo, 70 milhões, sendo que é uma coisa que, cara, vocês já fizeram. 20. Quanto X isso, entendeu? É uma parada tipo desse naipe, entendeu? O cara fatura, sei lá, 2 e quer 70. Então, pô, tem que dar um gás. Outra dúvida. Cara, esse mercado, ele sempre surge uma parada nova. A gente tá falando aqui, uma coisa nova e tal. O que você vê, assim, que não funciona mais? Tipo assim, cara, ou que já funcionou, porque o mercado muda, vai ficando mais competitivo, vai vindo mais gente. Sei lá, talvez lançar alguém em 2013 era uma parada. Hoje não funciona mais fazer isso. Cara, por exemplo, né? Venda de muito e-book e tal, vamos lá, né? Regra e exceção. Lógico que tem a regra, tem tem exceção, né? Tem uns hiper nicho que ainda vende alguma coisa, mas tipo assim, sei lá, forçar muito numa venda de um e-book. Eu lembro quando eu comecei, porra, tinha gente que vende e-book 200, 300 pau. Eu já vi gente vendendo e-book a R$1.000, 997. E cara, hoje em dia já não funciona mais tanto, né? Outra coisa, né? Cara, não ter equipe de recuperação de venda, não ter um contato próximo, focar só no tráfego. Isso aí já foi, gente. Assim, beleza, você vai ter resultado. Vai ter resultado. Só que você pode ter um resultado muito maior, praticamente o dobro, se você colocar um time comercial numa ação, né? Então, esse tipo de coisa, a galera às vezes acaba não olhando muito, mas dá uma diferença tremenda, tá? E outra coisa, né? Pô, anunciar numa rede só, principalmente o Instagram com os preços altíssimos que tá, não rola mais, né? Então, vai pro Google, vai pra rede de display, vai pra rede de pesquisa, anuncia no YouTube, vai pro TikTok. Então, ficar só nessa também é outro tiro no pé, né? Então, essas 3 coisas assim... E uma coisa que você falou aí sobre time de vendas, uma coisa que é engraçado lá, que você falou bem no início do nosso papo, é que
marketing é marketing, digital é canal, e tem muita gente inventando um monte de coisa nova. Alguns meses atrás eu tô lá zapeando, e aí eu caí num anúncio, a pessoa falando, uma pessoa defendendo como a maior novidade do mundo ter um time de vendas para infoproduto. Aí eu falei, caraca, mano, eu trabalho com isso há anos, tipo, alguém agora pensou e tá vendendo como Cuidado algo... com as novidades lá que o Zé fala. Como algo inédito, mas assim, é aplicar o que é venda, mas o que é marketing, palco, né? Tanto é que, tipo assim, um dos grandes diferenciais nossos, que eu e o meu sócio, quando a gente veio de telecom, era meio óbvio, era ter equipe comercial. Porque hoje, por exemplo, o cara que contrata a Survey, ele já tem uma equipe comercial, um time de suporte. Quantas vezes eu já não vi expert grande faturando mais de 1 milhão e ele que responde o suporte? Cara, não faz sentido. Não faz... E o cara que responde o suporte. Então, um dos grandes diferenciais nossos, né, lá em 2016, quando a gente começou, final de 2016, era ter um time comercial e um time de suporte, né? Então, porque era meio óbvio pra gente, porque a gente já trabalhava nos lugares... É vendas, né? Você tá vendendo, né? Tipo, não é um bicho... Não é porque é digital que você não pode falar com... Exato. Exatamente. Boa. Nilson, tem mais dúvidas? Manda brasa. Não, queria, Samurai, tem coisa boa aí. Falar um pouco, assim, da tua próximos passos. Como é que você tá pensando a Survey, o evento? Como é que você tá olhando pro futuro nesse mercado, assim? Cara, então, o seguinte, tá? Eu tive algumas viradas esse ano, né? Então, assim, até o ano passado, eu tava em outra plataforma, né? Então, assim, eu fui coprodutor, fui lançador, eu já tinha dado algumas mentorias, então como expert, eu já tinha trabalhado como afiliado, virei sócio de plataforma, né? E aí, recentemente, né, no começo do ano, eu tive alguns romperes, né? Então, assim, eu comprei as partes dos meus outros sócios na empresa, né, na Survey, acabei vendendo a minha parte da Select junto com o Eduz e via muita coisa e falei, cara, tá na hora de pôr a boca no mundo e tá na hora de pegar a minha filha mais velha, que sempre me deu muito, muito gosto, e levá-la pro mundo, né? E aí vocês vão falar, como assim levá-la pro mundo, né? Então, inclusive acho que eu nunca falei isso em público, né? A Isa tá aqui comigo, também o pessoal aqui da produção. Então, assim, abre o jogo aí, Zé, vai. A Survey Brasil, ela vai ser a primeira franquia de infoprodutos do mundo, né? Eu sei que a gente tem outras franquias de agência de marketing, mas elas são um pouco mais genéricas. Nós somos a única que somos focados 100% em infoprodutos, com metodologia própria, então você não vai achar em mercado nenhum aí. Inclusive, quem quiser conhecer mais sobre as franquias e o método, a gente vai colocar o link aí embaixo também, né, Zé? Só acessar lá, surveybrasil.com.br. E, inclusive, na verdade, foi algumas coisas casadas, porque, assim, eu resolvi colocar a boca no mundo, falar pra esses caras aí que estão achando que tá numa Matrix paralela, que, cara, você só tá fazendo e replicando com nome diferente aquilo que é feito no mercado, ó, há muito, muito tempo, que é isso que a gente tá falando Exatamente. agora. Trazer aí para esses caras a profissão do lançador, então é uma profissão mesmo, igual hoje em dia a gente já tem a profissão gestor de tráfego e tudo mais. Então a profissão mesmo como lançador, para você trabalhar numa empresa, quiçá trabalhar na Survey, na rede Survey, ou até em outras agências, tá? Eu tenho vários amigos meus de várias agências diferentes que a maior dor deles de escalar um negócio é não ter lançadores. Então tá precisando de profissional lançador no mercado. Então não só que na Survey a gente vai contratar, mas para essa rede minha de network. Até para grande empresa. A gente tem contato com grandes empresas que estão no digital, estão vendendo infoproduto, estão patinando, porque eles investem uma bica de dinheiro nos seus departamentos de marketing, mas não tem essa figura do lançador dentro do departamento de marketing. Perfeitamente. Então esse mercado está completamente aberto. Hein, Rafa, é verdade. Então, eu tô abrindo essa... Inclusive eu tive um depoimento
Na última imersão que eu fiz em Belo Horizonte, muito legal, né? Um cara falou assim pra mim, Zé, é muito o que você falou de pensar fora da caixa e tirar. Sabe aquelas cômodas de quarto? É como se eu tivesse dentro de uma gaveta. E eu vi no seu evento, você abriu a gaveta, me saiu e colocou em frente da cômoda. Falou, cara, você tava dentro dessa gaveta, mas você tem essa. É só você escolher qual gaveta. Então, assim, é meio que isso que a gente quer trazer pra galera, porque você tem que entender o porquê das coisas. Então, é muito bizarro, porque é um mercado, tipo, que se fala muito de fórmula, de padrão, de regra, e não tem regra. Regra é você que faz. Existe o que? Por exemplo, observações de mercado em fatos e dados, por exemplo, quando a gente traz, e aí eu trago alguns conceitos, por exemplo, que nem o conceito de ciclo, como a estrela samurai, como derramamento de conteúdo. Mas não é uma verdade pétrea, é uma observação do que acontece. E a galera, o que acontece? A maioria da galera vê isso e trava naquilo. Então a gente ter esse despertar na comunidade digital, tanto de lançadores, quanto de experts, quanto de agências, quanto de afiliados, tá? Então, essa parada. E em paralelo, junto com isso, né, com essa parada, com esse despertar, eu tô procurando, né, daqui pro final do ano, 12 pessoas, são 12 discípulos, tô brincando, sem analogias religiosas, mas 12 pessoas que daqui pro julho do ano que vem vão fazer parte do nosso cast de agências e sendo escolhidos e selecionados, você tem 2 viés, né? Você pode falar que lança o tiozinho do bolo no pote, você pode falar que lança a tiazinha lá do olho essencial, você pode falar várias coisas, ou você pode dizer que você lançou as maiores empresas e os maiores players do Brasil vestindo essa camisa aqui, ó, da Serve Brasil. E podendo falar que você é uma Serve Brasil, né? A Hold vai ser Serve Brasil, mas a gente vai ter uma Serve Paraná, Serve Santa Catarina, Serve Curitiba, Serve wherever, né? E não vai faltar expert bom pra essa galera, né? Inclusive você garante alguns, né? De 3 experts pra cada agência, né? Então, qual que é o modelo de negócio? Então você vem, a gente já garante 3 experts, você vai ter aí... Cliente garantido, hein, galera? Exatamente. Não vai faltar dinheiro e nem sucesso. Em 6 meses, 3 clientes garantidos. Já nesse modelo, você assistiu o podcast até o começo, híbrido, tá? Fixo mais variável. O seu é payback... que já tá tudo... Todo o modelo de negócio, todas essas coisas que a galera erra, faz besteira... Já não inteligência de negócio. Já tá toda a inteligência pronta pra você não fazer besteira e fazer o negócio do jeito certo, ganhar dinheiro e construir um business mesmo. Né? Exatamente. Com muita grana. O cara, né, o payback em 1 ano, e também a parada da comunidade, né? Então, a parada é dar todo o suporte. Por exemplo, tô fazendo um lançamento, cara, deu um pepino lá. Então vamos juntar a médica aí dos lançadores, vamos lá olhar pro fulano o que tá acontecendo no projeto dele, vamos ajudar, né? Sem contar algumas outras coisas que a própria holding vai servir vocês, como recuperação de vendas, suporte, algumas outras coisas. Então, se tiver interesse, ou me chama no direct, ou entra lá no servabrasil.com.br, tem o nosso chat, você pode entrar em contato lá. E claro, gente, eu tô selecionando as pessoas, né? Vão ser os primeiros 12 exato, para ter essa turma super forte dos franqueados da Serve Brasil, né? Então 12, mas a gente já tem, né, com a turnê que a gente tá fazendo, a gente já tem 6 pessoas no board. Então já diminuiu já, ou não? Então mas assim, a janela de oportunidade pra galera. Corre lá, vai. E o ponto, assim, que da minha perspectiva, Samurai, que eu vejo assim, acho que eu me relaciono com tanto dono de agência. Sabe aquela agência que ela tá marromeno no digital? O cara até sabe um pouquinho, mas ele não botou o pé ainda. Se fosse essa pessoa, cara, eu viria
essa oportunidade aqui como uma mega oportunidade, sim. porque imagina uma pessoa que já tá um pouquinho no digital, mas ele é aquele digital do public post, do fazer o Instagram para uma empresa, e ele tá vendo o mundo de infoproduto bombando de dar dinheiro. Se ele abraçar a Survey e for um franqueado, olha a velocidade, o quanto essa pessoa economiza de tempo No mínimo pegando 6 anos, que é o que todo o a gente tem empresa. aprendizado que você está colocando na estrutura de franquia. Então, cara, é uma janela de oportunidade, assim, para quem é dono de uma agência digital mais tradicional hoje, Sim. putz, é a melhor Exatamente. janela para esse cara entrar no mundo de Animal, infoproduto. com certeza. Né, E, cara, como a gente tem um nome forte no mercado e a galera me conhece também bastante, hoje a minha maior dificuldade não é em expert, né? Como eu tava num evento lá no Fire e tinha muita gente que a dificuldade era procurando expert. A gente tá procurando os lançadores, porque expert tem de monte, né? Claro que a gente precisa de pessoas boas do nosso lado, né? Você não pode colocar esses experts pra qualquer cara que... Não, de jeito nenhum. Tem que ser um franqueado, tem Só que que a estar gente vai ter... sob seus cuidados, né? Exatamente, a gente vai ter esse foco, né, comercial, e você vai se preocupar com a operação. A galera também, que é muito boa, mas talvez é low profile, não tem um relacionamento assim também, é muito bom, tá? Uhum. E o cara que já é mais enrolado, nem se fala. Incrível. Cara, então, isso que você tá olhando pro futuro e ainda vem mais coisa boa por aí. Acompanha a Hero, a Survey, que com certeza tem vindo novidades por aí, galera. Muita coisa boa. E galera, ó, posso dar uma dica, tá? Manda aí. Também, Rafa? Seguinte, tá? Gente, outra coisa que é muito importante, né? Inclusive, era um amigo do meu sócio que falava isso, meu sócio falava e eu peguei isso pra mim. Cara, não tem como ganhar dinheiro sozinho, né? Então, inclusive a gente conversando aqui de bastidores, eu falando de um expert ou outro, eu falo, mas esse expert você não lança mais, você não vai não sei o que. Eu falei, mano, não é porque eu não lanço o cara que, tipo, saiu tretado, deu rolo. Não, eu tenho relacionamento bom com todo mundo. Por quê? Não tem como ganhar dinheiro sozinho. Então, assim, um dos hacks também pra você, ou expert, ou coprodutor, tanto faz, afiliado, sei lá, é você ter, cara, bons parceiros, né? Bons parceiros. No nosso caso, cara, parceiro de plataforma, parceiro de fornecedor, parceiro de terceirizado, parceiro de freela, parceiro de contador. Então, tipo assim, cara, você tem que ter boas parcerias e bons relacionamentos. Você tem que ser desenrolado no mercado. E você não pode deixar portas fechadas. Porque, cara, você não sabe quando você vai precisar do outro, né? Então, um dos hacks também que eu alavanquei muito os nossos negócios, né? Foi justamente parcerias. E eu falo nossos negócios porque hoje em dia eu tenho outras empresas também, né? Então, lá na nossa hold, hoje eu tenho 4 empresas diferentes. E todas elas eu tenho esse conceito de ter parceiros, né? A gente tá aqui, claro, né? Uma parceria muito bacana que a gente tá fechando aqui entre Survey e Hero. Então, assim, tenha parceiros, seja de plataforma, seja de, cara, de outras paradas. E, inclusive, né? Eu aconselho, aí essa é uma parada do José Afonso Samurai, da Survey Brasil, né? Então, se você me conhece aí, me segue, ou se você já me viu até com alguns infoprodutores, algumas coisas, hoje eu escolhi estar do lado da Hero, e os caras estão super abertos para parceria. Os caras, esses 2 monstros aqui vieram do M&A maravilhoso, os 2 eram extremamente concorrentes. E hoje, cara, os caras super abertos para parceria, porque o início deles já veio dessa parada de parceria. Então eles nasceram assim. E, cara, eu recomendo super, sem contar que a plataforma do Zoom é monstra, cara. Monstra de conversão, monstra de robustez. Não é aquele negócio que você vê que tem plataforma que você entra, gente, vou ser muito honesto. Tem plataforma que você entra, até algumas plataforminhas mais velhas também. Puta, tem uma cara de gambiarra. Você sabe aquela gambiarra? Como é que é? Cara, que
putz, é muito fera o sistema dos caras, então assim, e os caras estão, né, procurando parcerias, novas parcerias também, estão muito abertos para isso, então aqui eu acho que é uma casa legal, com a galera com uma mentalidade totalmente diferente, uma mentalidade que eles vieram do Enterprise também, e já com uma mentalidade gigantesca, né? Então isso é muito legal. Lógico, tô fazendo um jabá, não é porque eu tô aqui, porque realmente eu escolhi tá aqui, vocês sabem disso. Para vocês que não sabem, putz, acabei ficando no meio de algumas plataformas. O cara disputado, né? Eu fiquei no meio de algumas plataformas, grandes plataformas inclusive, e eu fiz uma escolha, né? Eu fiz uma escolha justamente por conta desses detalhes, né? Então, isso é muito massa, tá? Então, essa é uma parceria legal para vocês fazerem, porque não dá para ganhar dinheiro sozinho. Boa. Tamo juntos, cara. É uma honra ter essa parceria contigo. Fico feliz. Com certeza construir muitas coisas incríveis aí no futuro. Bora. E eu ia te fazer uma pergunta pra gente fechar, que era a dica de ouro do Samurai. Mas você deu essa dica de ouro que é incrível, que é você não vai fazer nada grande sozinho. Exato. Né, cara? Que é isso que você acabou de falar aqui sobre construir parcerias e, cara, é uma honra pra gente também ter essa parceria com a Survey. A gente tá construindo muita coisa. Você que tá seguindo a gente aí, acompanha, porque com certeza tem várias coisas, vão chegar várias coisas novas por aí. Inclusive a Hero tá com a gente na turnê Backstage Lançamentos. A gente tá indo aí, né, nessa saga dos 12, a gente tá indo para 12 capitais, né? A próxima agora a gente vai pra Porto Alegre. Pode ser que role um collab em alguma coisa aqui, então não vou dar spoilers em dezembro, mas aonde o Samurai tiver, a Hero tá junto, né? Tem outros patrocinadores também, Hero, MJP, Clint, o pessoal aí tá nos apoiando, são os nossos patrocinadores, já fazendo um jabá pra galera aí, e eles vão estar junto com a gente. Vocês podem conhecer eles pessoalmente, e a equipe também da Hero, que é sensacional se você for em uma das nossas turnês, tá? Top. Nilson, mais perguntas pro Zé? Que a gente já tá aí. Perguntas não, mas valeu, Zé. Valeu pela parceria, valeu pelo podcast, muito show, aprendemos pra caramba, e, pô, super legal. Tempo voa, né, cara? Tempo voa. E valeu pela parceria, super, novamente, usando as palavras do Rafa, super honrados, felizes em estar juntos nessa jornada. Tamo juntos, fazendo muita coisa boa. E é isso, Zé, obrigado. Não sei se você quer deixar o último recado aí pra câmera ali, a galera te seguir, deixa teus recados finais. Cara, eu acho que assim, recado final, né? Alguns te taxarão de louco, outros de expert. Faça somente o que você acredita. É isso. Top. Boa. E é isso, galera. Obrigado, Samurai, por participar aqui de mais um episódio do HeroCast. Você que tá assistindo a gente, já sabe a receita de bolo que eu tô repetindo em todo episódio. Deixa o like aí, compartilha. Principalmente, hoje a gente falou sobre afiliado, agência. Olha quanto conteúdo de ouro aqui. Então, clica no botão, compartilha esse episódio no teu grupo. Posso dar um presente pra galera? Claro, manda aí. Boa. Seguinte, vou dar 2 presentes, na verdade, tá? Pra você aí que quer ir presencialmente, pra me ver presencialmente, a gente trocar ideia, o pessoal da Hero tá junto com a gente também. Qualquer backstage de lançamento que vai acontecer de agora até julho de 2023, eu vou deixar um cupom de desconto aqui, que a gente vai criar lá na Hero. Aí sim, hein? De 70% de desconto. Caraca, esse é pra quem ficou até o final. 70% de desconto. Não perde essa, hein? Cara, não tá no vamos link passar... aí embaixo, Zé? Como é que é? A gente vai deixar na descrição aí, a produção vai ver. Se não easter tiver... Easter egg, ali embaixo. Dá uma lida ali, tem que achar. Se não tiver, vai no meu direct e escreve. Boa, melhor ainda. Eu quero cupom de desconto que eu vi no podcast da Hero pra você que quer ir ver a gente presencialmente. Top. Se, cara, não vai passar na minha cidade, não é tudo mais, também link de desconto para o meu treinamento Método VGW, que é um lançamentinho que a gente faz no WhatsApp, que é um pouco diferente, que também é uma parada acessível, principalmente, e aí serve para todo mundo, serve para o lançador, serve para expert, serve para afiliado,
Eu fiz os lançamentos foram feitos para afiliados. Tem vídeo, o que foi feito no Facebook, o que foi feito no Google, o script pronto, tudo certinho. Coisa que funciona, dá certo, baratinho, grana. Inclusive é documentado, não é um curso que eu fiz o slide, não. Eu documentei esse uma online. parada. Esse é online Então, para qualquer online um do país. vai fazer assim, você vai ter que deixar o comentário aí para engajar no nosso vídeo. Boa. Como é que é o nome do método, Zé? VGW. Então você vai botar aí no comentário, eu quero VGW. Isso. Boa. E aí a gente vai enviar para você aí também O link, um cupom de 70% de desconto também. Animal. Top. Ou presencial online. Isso é coisa de samurai, hein? Deu uma espadada aí no final do vídeo. Boa. Então é isso, galera. Você vai compartilhar, deixa o comentário aqui, VGW, para você ganhar esse treinamento. Assina o nosso canal se você ainda não assinou. Você vai botar aqui o comentário e ganhar o cupom com 70%. 70%. 30% você tem que pagar. Não vou te dar de graça que você não vai dar valor. É isso. 70% de desconto nesse mega cupom do Samurai para você comentar aqui. Assina o nosso canal, compartilha esse vídeo com todos os teus amigos que querem e precisam saber desse conteúdo. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Valeu, gente. Tamo junto.